Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, estou gravando esse vídeo aqui do celular, aqui ainda em Chapecó, estou no aeroporto de Chapecó, porque confundi o horário do meu voo. O meu voo de Belo Horizonte semana que vem é 5 horas da tarde. Eu botei na minha cabeça que o voo de Chapecó era 5 horas da tarde. Enfim, tá aí. Tô aqui agora em Chapecó. O próximo voo a sair são 4 horas da tarde. E o próximo voo a sair daqui é justamente o meu, que é só 8 horas da noite. Então, vamos gravar daqui mesmo. E vamos embora, né? Deixa seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Esse vídeo provavelmente está saindo sem notificação, porque eu já lancei outros dois hoje. E a terceira notificação do dia só ia liberar mais pra noite, então não se assuste com um baixo número de visualizações, etc. E compartilhe esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, porque são 4 notícias bem importantes para o Fluminense. Então, faça aí as funções aqui embaixo, se inscreva aqui também no nosso canal. Vamos embora. A primeira notícia é sobre Rafael. Bem, Rafael, você vai falar, qual Rafael, Gabriel? Tô pensando aqui e tal. Rafael, exatamente, ele mesmo que chegou no Botafogo agora, ex-lateral do Fluminense, que era irmão gêmeo do Fábio, né? Enfim, chegou ao Botafogo e aonde é que o Fluminense entra nessa história? Bem, notícia do canal do TF, né, do Thiago Franklin, meu brother, que vocês conhecem e tal, de que o Fluminense tentou a contratação, entrou em contato para tentar a contratação de Rafael. Isso antes do Botafogo chegar a essa tentativa. Bem, e aí o presidente do Botafogo recebeu, essa informação está até no GE e eu confirmei com o TF também, né? Recebeu de um influenciador a informação de que Rafael tinha proposta do Fluminense, mas que mantinha o sonho de jogar em General Severiano. Esse influenciador é o TF, né? E aí ele acabou também, ele até me mandou, falou, cara, eu não queria estragar aí a contratação do Fluminense, mas Rafael é do Fogão. Enfim, cara, vale o destaque, eu não vou nem abordar a contratação dele pelo Botafogo, etc. Apesar de ser botafoguense, sempre deixar isso claro, Rafael nunca foi desrespeitoso com o Fluminense, até por ter passado tanto tempo xerém, enfim. Sempre falou que aqui no Rio ele jogaria no Botafogo por ser o time de coração dele e no Fluminense pelo fato de ter sido revelado e pelo carinho que tem. Ficou algumas pontas soltas aí, porque o Fluminense estava tentando a contratação de um jogador, de um lateral direito, tendo Samuel Xavier e Calegari. Não sei se é para contratar um lateral e vamos botar aí, né? Rafael chegaria para ser titular, obviamente. Calegari vem para o banco. Samuel Xavier vem para o banco, né? Ele é hoje a primeira opção, cai para o banco. Vai deixar Calegari como terceira opção? Se for para fazer isso, meu amigo, para fazer isso na lateral direita, que não tá tudo bem, mas ainda tá melhor do que na esquerda, contrata um lateral esquerdo. Eu sempre bati na tecla aqui de que eu não achava interessante contratar um lateral esquerdo, no ano passado, principalmente, acho que foi quando a gente mais comentou disso, porque você está botando mais um jogador com mais um contrato na frente de Marcos Pedro, Jeff Té, jogadores que estão vindo da base que podem render no futuro. Você está botando mais um contrato na frente desses, botar mais um, enfim. O erro já foi cometido com a contratação de Danilo Barcelos por tanto tempo, até o final do ano que vem. Agora, contratar um lateral direito, aí faria menos sentido do que contratar um lateral esquerdo. Enfim, a informação foi justamente de que o Botafogo entrou para poder, tinha proposta também, só para deixar claro, tinha proposta, se eu não estou enganado, já tinha tido contato do Internacional e de algum outro clube do Brasil. Enfim, fica aí a dúvida do porquê o Fluminense tentou entrar em contato, ou se o Fluminense só sondou, né? Só ligou e falou, opa, quanto ficaria aí para trazer Rafael? Porque isso aí é normal, se faz uma sondagem, o valor tá baixo, então às vezes é oportunidade de mercado. Agora, se queria realmente contratar um lateral direito, enfim, né? Rafael até pode jogar em outras funções, mas ainda assim seria uma contratação bem cara e sem a necessidade de ser feito por agora. Outra notícia. Aí, já falamos de Botafogo, agora vamos falar. Hoje eu quase que o giro dos rivais e o que eles têm a ver com o Fluminense. Porque a segunda notícia é sobre o Vasco. O Vasco que acabou de demitir Lisca doido, demitiu o treinador e hoje pela manhã eu estava assistindo o canal de um outro brother meu, como é que as notícias são parecidas, né? Que é o Juninho lá do Machão da Gama e ele estava falando sobre Nenê. Basicamente a apuração dele, enfim, que já tinha algumas coisas saindo em outros canais vascaínos, mas vou até focar mais aqui no dele, é de que
o nome de o Vasco teve uma reunião ontem, tinha tido uma reunião ontem lá do Vasco, e eles tinham decidido e aprovado, enfim, tinham feito contas e aprovado 1 milhão a mais de folha salarial para essa reta final do ano. Liberar 1 milhão de reais na folha salarial para o Vasco, para esse vexame do Vasco, que perdeu do Avaí e está em 12º na Série B, se eu não estou enganado. O Vasco está ferrado para subir, está em nono, na verdade, está em nono. E assim, para não acontecer o vexame do Vasco não subir nesse ano e ficar mais um ano na Série B, eles tinham liberado esse 1 milhão na folha para dar aquele meio que all-in e trazer jogadores de nome, sem contrato de produtividade, sem trazer apostas. Levar, no caso, apostas, né? Trazer para eles. E um desses nomes, disse o Juninho, que estava na pauta e está na pauta e interessou ao Vasco, é o de Nenê. Então, teve uma outra reunião, que foi inclusive a reunião que demitiu o Lisca nessa quarta-feira. E aí, enfim, agora o Vasco vai contratar um outro treinador e, obviamente, esses 1 milhão aí que o Vasco vai gastar, provavelmente vai ficar em stand-by, 1 milhão por mês, tá só deixando claro, é aumentar a folha salarial em 1 milhão. Vai ficar em stand-by para trazer jogadores que condizem com o treinador que virá, né? Então, assim, o nome de Nenê é fato, tá na pauta e eles chegariam no salário de Nenê para poder levá-lo. Chegariam no salário que ele recebe no Fluminense para poder levá-lo para o Vasco. O cenário Nenê aceita? Vou ser bem sincero, se for um contrato só até dezembro, acho que talvez não. Ele está em questão de renovação de contrato com o Fluminense, aliás, talvez não, o meu talvez é bem talvez, tá? É meio a meio a chance aí para mim dele aceitar ganhar a mesma coisa no Vasco, rescindir com o Fluminense agora, provavelmente amigavelmente, o Fluminense ia topar a rescisão amigável para se livrar do salário, né, de um jogador que vem sendo reserva, e ele iria para o Vasco, que é um clube grande, apesar de estar na Série B, é um clube grande também. Eu já falei que o Nenê não gosta de jogar em time pequeno, ele iria para o Vasco, que é um clube diminuindo, né, tá cada vez menor, sim, mas ainda é um clube grande, e iria para o Vasco para tentar ser ídolo, salvar o Vasco da Série B, etc., tentar essa parada. Mas isso seria só até dezembro. Então, lembrando que o Nenê tem contrato com o Fluminense até dezembro, o interesse dele é no ano que vem. Se o contrato for com o Vasco até o ano que vem, meio do ano, final do ano, aí eu diria que é 90% de chance de Nenê ir. Lembrando, isso não é informação, isso é só análise da situação. A gente tem que ficar de olho, o assunto deu uma baixada, provavelmente até o Vasco anunciar um novo treinador, o assunto vai ficar em stand-by, mas foram vários canais vascaínos que chegaram a falar sobre essa questão do 1 milhão de salário a mais na folha deles, e também outros canais, além do Juninho também, falaram sobre a questão do nome de Nenê ter voltado à pauta. Chegando um novo treinador por lá, a gente deve ter novidades sobre isso. E para fechar, a liberação de público, agora a gente fala do Flamengo. Enfim, notícia saiu no GE, né, na verdade. Vamos lá, a Prefeitura liberou público no Rio de Janeiro a partir do dia 15 de setembro, com 35% da ocupação do estádio. Ok, vou parar por aí, não vou nem explicar a questão dos protocolos que estão e tal, não. Então a Prefeitura liberou isso. Qual que é o imbróglio que está dando? Porque eu já vi gente falando assim, o primeiro jogo do Fluminense com o público é contra o Bragantino e tal. Não, galera, não. A Prefeitura liberou o público. Vamos lembrar que para liberar ação depende de várias coisas. Primeira coisa, o lugar precisa estar disponível para receber público. Ok, o Rio de Janeiro está. Segunda coisa, a competição precisa estar com o público liberado. Neste momento, existem 3 competições em curso no cenário brasileiro. A Libertadores, que está liberado o público. A cidade liberou, então dane-se. Pode botar público aonde quiser. Tá assim a Libertadores, a gente não está mais na Libertadores. A Copa do Brasil, que está um pouco mais restritiva, que é, olha, para poder ter público liberado, tem que ter público nos 2 lugares. Então, se teve público no Engenhão, no jogo entre Fluminense e Atlético Mineiro, pode ter público no Mineirão para Atlético Mineiro e Fluminense. Esse, por sinal, é um dos motivos de não ter público lá no Mineirão, mesmo com o BH estando liberada. BH está liberado para receber público, mas como o Rio não pôde ter no jogo de ida do Fluminense, o Atlético também não vai poder ter no jogo da volta lá no Mineirão. Então tá assim, para ter público na volta tem que ter tido na ida, para ter público na ida tem que estar liberado público na volta, assim que está a Copa do Brasil. Mas está liberado na competição dessa forma. E no Campeonato Brasileiro, o combinado entre os clubes é o seguinte, não vai liberar público em jogo nenhum, independente se a Prefeitura autorizar, enquanto todos os clubes não puderem ter público nos seus estádios. Ou seja, a Série A tem ali uma série de estados representados, né? Os 3 aqui do Sudeste, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná,
do Centro-Oeste tem Goiás e tem Mato Grosso, eu sempre confundo, mas é Mato Grosso lá com Cuiabá, e ainda tem também do Nordeste, Pernambuco, Bahia e Ceará. São 11 estados com algumas prefeituras ali a mais para liberar. Não está liberado, obviamente, nesses 11 estados. E para voltar no Brasileirão precisaria disso. E aí qual foi a confusão que deu, que eu falei que envolveu o Flamengo, é que foi marcada uma reunião para poder começar a discutir a questão de volta de público e etc. Porque com a liberação do Rio de Janeiro, o Flamengo quer botar público no Brasileirão. É isso. E aí os clubes se reuniram com a CBF para poder ter, enfim, uma decisão e tal sobre a questão do público. Lembrando que isso não está na regra do campeonato, isso foi uma decisão em comum acordo de todos, inclusive da CBF. E aí o Flamengo conseguiu uma liminar dando direito a colocar público no estádio, e o Flamengo quer botar público no estádio no Brasileirão, mesmo com esse combinado entre os clubes de não ter público, enquanto todos não puderem ter. E aí foi marcada uma reunião, o Flamengo disse que não ia comparecer, porque disse que a decisão cabe só às autoridades da cidade, não à organização do campeonato. Teve confusão, a matéria do GE trouxe os bastidores, que teve confusão de que presidentes estão falaram, é assim que se quer formar uma liga? É com essa postura aí que vão pregar a união dos clubes, para variar o Flamengo fazendo merda, a diretoria do Flamengo, né? E basicamente o que ficou decidido é o seguinte, que se algum jogo tiver liberação de público e for colocar público jogo do Brasileirão, a rodada inteira está adiada. É um all-in da CBF, obviamente, e dos clubes, sabendo que o Flamengo não vai topar isso, ainda mais que ele tem muito a ser prejudicado, porque ele está com vários jogos atrasados e vai encavalar jogos. Detalhe ainda sobre a Copa do Brasil. O Atlético Mineiro tem uma liberação para poder pôr público em BH. Aconteceu na Libertadores, inclusive. O Atlético Mineiro poderia usar esse argumento, já que não está na regra, né? Poderia forçar a barra para botar público na volta contra o Fluminense, mesmo que no Rio não tendo público. Mas não vai fazer. O Flamengo quer fazer isso com o Grêmio não teve público lá em Porto Alegre e quer na volta aqui lá no Rio de Janeiro, né? No caso eu estou em Chapecó ainda, ter público no Maracanã. E aí o Grêmio já avisou que se isso acontecer ele não vai jogar. Por quê? Por causa justamente desse combinado. Para fechar então sobre o Fluminense, basicamente a chance do Fluminense ter público é a seguinte, para poder fechar o vídeo e te deixar já sabendo. O Rio de Janeiro está liberado, beleza. Então, a partir do Rio de Janeiro está liberado, a gente tem que ver quais competições que a gente joga que vai liberar público. Ou, o que eu acho pouco provável, que é o Brasileirão. Todas as cidades que estão no Brasileirão, que são, se eu não estou enganado, 14 ou 13 cidades, e são 14. Não, tem Juventude e tem Santos, que não são da capital, né? E Santa Catarina, que é só um time, mas não é da capital mesmo. Então, acho que são 13 cidades. Liberarem público no estádio, 13 cidades, eu acho muito difícil isso aconteça até o final do Brasileirão. E a outra possibilidade é se a gente eliminar o Atlético Mineiro. A gente elimina o Atlético Mineiro, pega São Paulo ou Fortaleza, caso essas duas cidades, uma dessas duas cidades, né, o que for o nosso adversário, possa ter público naquele estado, aí o Fluminense pode ter público no Maracanã. O primeiro jogo do Fluminense com público seria a ida ou a volta da semifinal. Enfim, são essas duas possibilidades só. Hoje, nenhuma delas existe. Hoje, o cenário pode ter público no Rio de Janeiro, mas na competição que o Fluminense joga, não pode ter público. É isso. O vídeo ficou longo, né? Tá aí. Fica aí com essa imagem do aeroporto de Chapecó. Até a próxima. Valeu.